Olá, tudo bem? Segundo a literatura, uma mulher que apresenta ali uma alteração do tipo endometriose, ela vai ter mais chances de futuramente desenvolver um outro tipo de alteração chamado de adenomiose. E só para relembrar ou para vocês entenderem aqui o que são essas duas alterações, a endometriose se caracteriza ali por uma parte do endométrio, o tecido endometrial, né, que é ali a mucosa, ou seja, o revestimento interno do útero, que acaba se projetando para fora do útero e se desenvolvendo externamente a este. Tá? Então isso é que caracteriza a endometriose. Já a adenomiose ocorre quando resíduos do endométrio que deveriam ter sido eliminados ali, junto com o sangramento da menstruação, ao invés de serem eliminados do útero, acabam invadindo ali a musculatura uterina, que é chamada de miométrio, e aí acaba provocando ali as alterações, né, morfofisiológicas que caracterizam ali a adenomiose. Segundo os estudos, né, já sabemos ali que fatores como obesidade, idade, fatores genéticos, né, e epigenéticos também, assim como alterações inflamatórias e principalmente ali distúrbios endócrinos, ou seja, hormonais, são os principais fatores para o desenvolvimento dessas alterações, tá? Porém, é preciso, né, que mais estudos sejam realizados justamente para entender melhor o papel desses fatores no desenvolvimento dessas duas alterações uterinas que eu citei aqui. Tá? Principalmente pelo fato de que a incidência tanto da endometriose quanto da adenomiose tem crescido bastante no mundo contemporâneo, tá? Isso a nível mundial mesmo. A partir daí, né, ressaltando a importância de que novos estudos sejam feitos para se tentar estabelecer essa relação entre fatores que causam, né, ou que originam essas alterações, eu vou citar aqui um estudo, né, na verdade um artigo que foi publicado agora em 2022 na Frontiers in Physiology, na qual os autores ali objetivaram descrever uma possível relação entre substâncias químicas que causam distúrbios endócrinos e uma possível causa de desenvolvimento ali da endometriose e da adenomiose. Tá? O que acontece é que, né, essas substâncias químicas chamadas exógenas, né, às quais todos nós estamos expostos, não só ali pela alimentação, mas pela inalação, no contato ali mais ocupacional e frequente, são capazes de provocar desordens endócrinas. E uma vez que as desordens endócrinas estão entre os principais fatores que levam ali a endometriose e a adenomiose, então esse estudo buscou avaliar justamente isso, né? Se a exposição frequente das mulheres a algumas substâncias químicas seriam capazes de aumentar o risco ali de desenvolvimento dessas duas alterações. Tá? E neste estudo, os pesquisadores descreveram e deram destaques ali a algumas substâncias, né, químicas exógenas, né, porque estão externas ao nosso corpo, estão no ambiente, que podem ter ali uma relação direta com o maior risco de desenvolvimento dessas duas alterações uterinas. Né? Então, entre essas substâncias citadas estão ali as dioxinas, tá? E aí a parte talvez mais importante, né, em que momento nós temos, né, contato com essas dioxinas. Então, dioxinas são substâncias que o ser humano acaba tendo contato com elas através da combustão, incineração de resíduos, tá? Erupções vulcânicas e incêndios florestais, né? Ou seja, são substâncias que o ser humano acaba inalando.
tá? E estão entre as substâncias ali que aumentam o maior risco de endometriose e adenomiose nas mulheres. Mas os autores desse estudo citaram também ali uma substância chamada PCB, né? que são os bifinilos pluriclorados, que são encontrados ali nos transformadores elétricos, nos óleos de imersão para microscópio, nos pesticidas, tá? E no papel de cópia sem carbono, por exemplo, tá? Então, de certa forma, estão presentes ali, né, os PCBs em algumas coisas do nosso dia a dia. Os autores citaram também entre essas substâncias químicas o bisfenol A e S, né, que aí são substâncias mais frequentes no nosso dia a dia, porque estão presentes ali em brinquedos infantis, garrafas de água, né? Quando nós ingerimos ali, né, a água mineral de uma garrafa de plástico, algumas pessoas têm até preferência por uma marca mais do que outra, porque dizem que o sabor é melhor. Talvez essa pessoa não saiba que aquele sabor que ela gosta pode ser, na verdade, o plástico, que é dissolvido ali na água, tá? Mesmo que lentamente, mas o plástico é dissolvido. Então, quando você bebe água em garrafas ou sucos em garrafas plásticas, você acaba sentindo ali também o sabor do plástico que você acaba ingerindo, tá? Por isso que o ideal, né, é usar sempre recipientes de vidro para armazenamento de águas e sucos. E uma das substâncias presentes ali naquele plástico ali da garrafa é o bisfenol, e ele tem essa ação tóxica para o sistema hormonal. O bisfenol, tanto o A quanto o S, vai estar presente também em latas de alimentos, selantes dentários e revestimentos. Tá? Um outro grupo de substâncias também que foram citadas nesse estudo são os fitalatos, que são encontrados ali nos cosméticos, nos equipamentos médicos, em alguns medicamentos, em tintas, adesivos, produtos de cuidado pessoal. Então tem também ali os fitalatos. Tá? Também foram citados os parabenos, presentes em cosméticos e produtos farmacêuticos. Tá? Então vejam que são produtos que estão presentes ali diariamente no nosso convívio, e é difícil da gente diminuir, né, o contato com eles. Alguns até, aqueles que são ali ingeridos, né, porque estão diretamente relacionados ali com medicamentos ou com recipientes para alimentos, fica até mais fácil da gente diminuir a exposição. Tá? E atenção, nas pessoas que além dessa exposição diária dessas substâncias aqui, ainda fazem ali o consumo de produtos processados e ultraprocessados, né, que eu já expliquei em diversos vídeos, são aqueles produtos que não são naturais, né? Eles são modificados ou produzidos, sintetizados 100% ali pela indústria de alimentos, e eles são modificados para melhorar aumentar a durabilidade, melhorar o sabor, né? Melhorar ali o processo de absorção, mas que eles acabam sendo prejudiciais para a saúde de um modo geral. Então, pessoas que além de expostas a essas substâncias que eu citei aqui, dioxinas, PCB, biosfenol A e S, né, os fitalidas, fitalatos e os parabenos, ainda faz uso ali frequente de alimentos processados ou ultraprocessados, aí os prejuízos vão ser ainda maiores para essas mulheres, porque aumentam ainda mais o risco ali de desenvolvimento de endometriose e posteriormente de adenomiose, tá? Então, só resumindo, embora existam ali, né, componentes genéticos, componentes relacionados à idade, mas existem outros que podem ser controlados pelo estilo de vida, a obesidade e a exposição ali a esses agentes químicos exógenos que estão presentes no ambiente e que fica ainda muito pior se forem também expostos através da alimentação. Tá? É necessário que mais estudos sejam realizados para se entender, né, como é que essas substâncias ali aumentam o risco de endometriose e adenomiose. Se é provocando um dano genético, né, se seria um efeito genotóxico ali, que prejudicaria alguns genes relacionados à regulação hormonal,
ou se é ali, se são efeitos epigenéticos, não danificando o DNA, mas de maneira externa, regulando a expressão de alguns genes ali, tá? Então, novos estudos precisam ser feitos para se entender melhor esses mecanismos. No mais, era isso, espero que tenham gostado. Continuem aqui no canal para continuarem recebendo mais vídeos como este sobre saúde, né? E fiquem à vontade para curtir e compartilhar esse material. E obrigado pela presença. Até o próximo vídeo.